Olá, paz a todos, sou o pastor Alex. Estamos aqui na continuação do estudo da martiologia, o estudo acerca do pecado, um estudo extremamente importante na vida de cada cristão. Hoje o nosso tema será um tema também muito interessante, a qual nós iremos aprender muito. O tema é este: o pecado atrai demônios, setas e possessões demoníacas? Então, algo muito curioso, né? É algo muito diferente esse estudo, esse tema. O pecado, ele atrai demônios, pastor? Sim. Ele atrai setas, tentações? Sim. Ele atrai possessões demoníacas? Também atrai. Vamos para a palavra de Deus, para o original da Bíblia Sagrada. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler e ver o que a Bíblia diz sobre isso. Versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Note esse versículo em Efésios. Esse versículo em Efésios diz que no tempo antigo, ou seja, antes de nós termos uma vida de obediência a Deus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, dizendo aqui sobre demônios, sobre o príncipe da potestade, espíritos malignos, que opera nos filhos da desobediência. Então note aqui, nós temos aqui um pecado, desobediência. Os demônios conduzindo as pessoas, trabalhando na vida dessas pessoas que tem como prática a desobediência da palavra de Deus. Então o pecado, ele literalmente enfraquece o cristão. E além de enfraquecer o cristão, ele literalmente dá uma abertura para que os demônios possam trabalhar na vida daquela pessoa. Vamos ler mais um versículo para você entender. Esse versículo se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Diz assim: Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui uma grande verdade espiritual, nunca antes falada: a atuação dos espíritos malignos. Quando o homem é liberto, aqui diz, quando o homem aceita o evangelho e vive pelo evangelho, os espíritos malignos automaticamente têm que sair. Porém, se essa pessoa voltar a pecar ou desviar e ter a casa, que é o corpo dela, vazio, ou seja, sem a presença de Deus, não sendo templo do Espírito Santo, diz aqui uma revelação muito grande pela palavra de Deus. O Senhor Jesus diz essa revelação, que os demônios andam por lugares áridos procurando moradia. E não achando, ele volta com 7 piores. Olha que interessante isso. Ele volta com 7 piores, ele diz: Voltarei para a casa de onde saí. Ou seja, ele volta com mais 7 demônios e habita naquela pessoa.
E diz aqui o Senhor Jesus, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Então, nós vemos que o pecado, literalmente, ele dá totalmente essa liberdade para os demônios agirem, para as tentações, para a influência do mal na vida de uma pessoa, para que possa ocorrer casos que chegam a um nível muito grande, que é a possessão. A pessoa não conseguir mais controlar os seus sentidos. Ela literalmente ser tomada, possuída por um espírito maligno, ao ponto de fazer coisas terríveis. E nós sabemos e entendemos que não é somente uma pessoa cair possessa, não somente uma pessoa rolar ali, cair possessa, falar, ser usada ali pelos demônios para falar alguma coisa, mas também atitudes. Esse demônio pode possuir a vida dela para fazer algumas coisas terríveis. Então, literalmente a Bíblia trata o pecado como algo muito sério, um pecado que vai gerar resultado de fraqueza espiritual, e não só fraqueza espiritual, como também possessão maligna, algo muito sério. Vamos analisar mais um versículo da palavra. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo em Romanos diz, pois o salário, o resultado do pecado é a morte. A lei da semeadura, ela atua na nossa vida, ela é muito séria. Se nós plantamos na carne, colheremos na carne. Se nós plantamos no Espírito Santo, nós colheremos no Espírito Santo. O pecado gera um resultado terrível. E espiritualmente, morte, como diz aqui, o salário do pecado é a morte. Ou seja, morte espiritual, perca da salvação, perca das bênçãos e promessas de Deus, perca da presença do Espírito Santo. E quando sai a presença do Espírito Santo, sai a paz, sai a alegria. A pessoa perde a proteção espiritual, a pessoa perde essa graça maravilhosa que você só encontra com Deus. Então, quando nós olhamos para esse tema tão polêmico, nós vemos que, literalmente, há muitas filosofias onde pessoas dizem que o pecado não vai afetar a vida espiritual da pessoa, que o pecado não vai trazer uma possessão, que um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, não vai influenciar em nada. Os demônios já estão debaixo dos nossos pés, os demônios já são derrotados, enfim. É um equívoco muito grande, porque em todo o Novo Testamento, que a doutrina para a igreja é Novo Testamento, não tem como nós sermos doutrinados somente pelo Antigo. Eu posso dizer aí que a maior parte, 80%, 90% é Novo Testamento, onde fala da santificação, do comportamento cristão. Eu posso dizer que em relação ao pecado, o Cristo Jesus tratou isso muito sério. Vamos ler mais um versículo da palavra. Olha que interessante, o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, aqui o apóstolo João diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque é o diabo que vem pecando desde o princípio. Ou seja, aqui quando ele diz aquele que pratica pecado é do diabo, ele está dizendo daquela pessoa que vive no pecado. Aquela pessoa que o pecado não é acidente para ela.
O pecado é o desejo do coração dela, é o desejo dela, o objetivo dela. Então, se há a prática, a continuação da pessoa pecar sempre naquele tipo de pecado, ou em vários, com certeza há uma liberdade muito grande para os demônios agirem e possuírem essa pessoa. Em muitos casos, os demônios influenciam as vontades, os sentimentos e não possessam a pessoa. E a pessoa acha que está liberta, acha que é de Deus, acha que está em comunhão com o Espírito Santo, mas as atitudes são atitudes de alguém que é escravo do pecado e não consegue se libertar. Vamos para o próximo bloco. Deus abençoe sua vida.